Ok, eu queria só trazer rapidamente, porque ainda temos muito pela frente hoje, mas queria trazer alguns pensamentos, algumas reflexões sobre, para mim, o que foi o acampamento, algumas das coisas que Deus, de certa forma, falou comigo enquanto estávamos durante esta semana, a pensar no acampamento, mas também a pensar naquilo que queremos construir. Uma das coisas que Deus falou comigo pessoalmente muito ao longo do acampamento foi aquilo que estávamos ali a construir e aquilo que nós queremos ver nas nossas igrejas, de certa forma. Era um reflexo daquilo que nós desejamos ver no dia a dia. Não só numa semana, mas naquilo que nós queremos ver acontecer nas nossas casas, nos nossos grupos, nas nossas igrejas. Queremos ver igrejas assim por toda esta nação. E eu quero só refletir um bocadinho sobre isso e depois vamos aos batismos. Mas uma das descrições que me veio à mente ao longo da semana é esta, que nós conhecemos bem, mas acho que reflete um bocado o que foi o acampamento. Encontra-se em Atos 2, 42 a versículo 44 e depois Atos 4, 32 a 33. E diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Depois em Atos 4. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham com grande poder. Os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Creio que Deus está a construir algo e ao sair desta semana, creio que Deus me encorajou a sonhar com algo grande. Foi fantástico estarmos nós, Fonte, foi fantástico estar com Vida Nova, foi fantástico estar com a Ponte, sim, e celebrar o batismo da Sara. Ali foi fantástico, como igrejas diferentes podemos celebrar deste momento, um momento que Deus proporcionou. E é incrível, eu acho que temos visto Deus, mesmo ao longo destes meses, na conferência, outras coisas que têm estado a acontecer. Há qualquer coisa que Deus está a mexer e está a criar e está a construir, sim? E esta semana para mim foi uma semana intensa do amor de Deus a fluir. É talvez a melhor forma que eu consigo descrever. O amor de Deus a fluir no nosso meio, nos relacionamentos. E é isso que nós sonhamos como igreja. Não é? Uma igreja onde o amor de Deus flui. Sim, onde esta união que nós vemos aqui descritos em Atos está a acontecer. Esta vida está a acontecer. E por causa disso, por causa do amor de Deus estar a ser manifesto, está a tocar em vidas. Está a chamar outros para se juntar à família. Estamos a ver batismos, não é? Estamos a ver salvação, estamos a ver o poder de Deus em ação. Para mim, a cereja no topo do bolo foi na sexta-feira à noite, num tempo de louvor, que estávamos ansiosos pela presença de Deus, pela vinda do Espírito Santo. Estávamos a orar por isso, havia expectativa para isso. Mas quando de repente acontece, quase do nada, e começas a ver pessoas orar umas pelas outras, ver adolescentes agarrados e orar uns com os outros. Eu estava ali a tocar a guitarra, simplesmente a deliciar-me a ver o que Deus estava a fazer, ver crianças a serem cheias do Espírito Santo, a chorar, a não conseguir controlar, a estarem ali simplesmente na presença de Deus, não é? A ver esse amor a fluir, não é? Foi algo de especial e é algo que nós desejamos. Eu creio que temos fome e sede de ver isso mais e mais e mais acontecer. 5 coisas que eu gostava só de tocar, que me mexem, que naquilo que nós vimos ali, mas que é um retrato daquilo que nós queremos ser como igrejas. Uma é a igreja da palavra. Foi como se fôssemos a um banquete.
Eu acho que de sessão em sessão em sessão fomos alimentados pela palavra. Tivemos a estudar a história de Daniel, a história de um Deus vivo que está presente. E quando damos passos de fé, quando assumimos, tomamos posição, Deus está lá. Deus é sempre fiel, Deus atua, Deus faz o impossível, Deus se demonstra presente. É o único Deus verdadeiro, não é? E venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus está lá. Mas é incrível ver os diferentes dons em ação ao longo da semana a trazer este ensino e vez após vez a sermos tocados, desafiados, encorajados, a trazer vida dentro de nós. Eu tive várias pessoas que me vieram dizer no final, a dizer, parece que foi diretamente para mim, cada sessão, parece que foi exatamente aquilo que eu precisava de ouvir, parece que foi falado diretamente para o meu coração. E não é estrondoso quando ouves isso uma vez, mas depois ouves outra pessoa que não tem nada a ver. Estão a dizer, pá, mas foi tremendo, era mesmo isto que eu precisava. Foi isto, não é? É a palavra de Deus que é viva e eficaz, é poderosa e mexe connosco. Não é? Queremos ser uma igreja da palavra. E esta semana nós fomos alimentados da palavra. E quero nos encorajar a sermos alimentados pela palavra. Sim? Foi, para mim, uma semana sem tecnologia nenhuma, a não ser que fosse para receber telefonemas do que estava a acontecer no acampamento. Fora isso, foi zero tecnologia. Mas ouvir as histórias a serem ensinadas, não é? E a deixar que a simples história, a simples palavra, sem acrescento nenhum, sem nada de outro lado, mas simplesmente a palavra viva a falar, foi transformador. E queremos ser uma igreja assim, queremos ser igrejas da palavra, que deixam a palavra falar. E vemos os diferentes dons em ação, ensinado de diferentes formas, mas todas elas a serem poderosas. Louvor. Acampamento, para quem já foi ao acampamento, não só esta semana, mas noutras, nós sabemos que louvor é uma das características do acampamento. E ali acampar no meio selvagem, meio acústico, a funcionar bem, outra vez a funcionar mal, mas simplesmente a louvar a Deus, Jesus no centro, não é? A cantar e a declarar verdades incríveis como tivemos a cantar agora. Não é? Nós queremos ser uma igreja que louva o Senhor, não é? Que louva o Senhor, que se deleita na presença de Deus. Que se deleita, não tem nada a ver com o palco, não tem nada a ver com quem... Ali estávamos duas guitarras e às vezes não muito bem, não é? Principalmente eu, não é? A falta de prática, às vezes ali a falhar. Mas tão bom podemos estar na presença de Deus, louvar a Deus, buscar a Deus, não é? É outra das características que vimos ali e que eu creio que, para mim, fez-me pensar mesmo. É simplicidade de louvar a Deus. Não é? Simplicidade de pôr Deus no centro. Daniel, simplicidade de colocar Deus no centro. Ele é o Todo-Poderoso. Se nos salvar, vai nos salvar. Se não nos salvar, tudo bem. Mas é Ele que eu vou adorar. É Ele que vai ser o meu centro, o meu foco. Não é? Nós queremos ser assim. Uma família. Qual foi a última música que se cantou no acampamento? Alguém sabe dizer? Sim? Que maravilha ser uma família. E não foi o pastor Miguel que começou essa canção. Foi um David, cantor nato que descobrimos no acampamento. Que maravilha ser uma família. Eu acho que essa é uma das características nossas como igreja. Sermos uma família. Sermos família. O amor de Deus a fluir uns para os outros. Eu fico às vezes surpreendido quando pessoas vêm cá, como o Rangite ou outros, e dizem, é fora de normal o que vocês têm. Não é? Nós levamos como garantido. Nós até às vezes somos aquelas famílias chatas, às vezes resmungamos uns com os outros, mas somos uma família. Não é? Somos uma família e o amor de Deus flui. Esta semana foi o deslumbramento para mim em relação a isso. Caminhar por aquele parque
e ver vários grupos diferentes a comerem juntos, a servirem uns aos outros, a fazerem refeições. O Lucas comeu 5, 6 vezes ao dia. Basicamente, sempre que eu o via, estava a comer. Não havia horário certo para ele. Diz ele que foi o ano que comeu menos. Eu não sei como é que será. A jogar jogos juntos, a divertir-nos à brava, a resmungar com o Litos, que é sempre uma coisa fixe de fazer, não é? A jogar vôlei, ver das crianças até o meu pai a jogar vôlei, algo que eu achava impossível de acontecer. Mas vermos esse entrosamento, vermos estas conversas acontecer, uma semana todos juntos e não ouvi falar de nenhum stress sequer, nenhum conflito sequer, mas desta amizade, deste estar ali uns para os outros, montar tendas uns para os outros, crianças a serem acolhidas. É fantástico ver, por exemplo, uma família ali da ponte com filhos novos a celebrarem amizades com outras crianças ali. Não é? A dizer aos pais, nós temos que ir à fonte mais vezes, porque agora fiz amigos na fonte. Não é? É tão fixe ver isso. É tão fixe ver dos mais velhos aos mais novos a serem entrosados numa família. Não é? E sermos família. Não ser sobre palco, não ser sobre ministério, mas ser uma família, a igreja ser família. Sabem, os donos daquele parque de campismo, estava a falar com eles ontem, estavam maravilhados com o que viram. Estavam maravilhados, estavam a dizer, nós compramos esta quinta, este parque de campismo, precisamente para vermos isto que vocês demonstraram. Ver crianças felizes, ver este relacionamento que vocês têm. Eles estavam surpreendidos, eles ficaram na varanda a ouvir as nossas músicas e a ouvir a pregação da varanda. Eles estavam maravilhados com aquilo que estava a acontecer. Dizem eles que foi uma semana excepcional para eles. É algo extremamente belo de se ver. É algo que nós queremos continuar a construir daqui para a frente. Não é? Quando pensamos em crescimento, quando pensamos em avanço do reino, estas são facetas que não queremos perder de jeito algum. Queremos moldá-las, queremos continuar a construir sobre elas. Olhem esta reflexão que alguém me enviou hoje, alguém que não é da nossa igreja, mas estava lá, disse o seguinte: boa tarde. Foi a primeira vez que acampámos com este grupo maravilhoso. Mas temos a certeza de que terá sido a primeira de muitos. Durante esta semana experienciamos o que é viver na essência de Jesus. A comunidade unida, famílias unidas e cheias de amor, dedicação ao próximo, pessoas vazias de si e cheias daquilo que só Deus nos dá. Uma igreja sem muralhas para a comunidade e com muralhas para o inimigo. É com pessoas assim que queremos caminhar, pois só assim caminhamos com Cristo. Que descrição incrível, que testemunho incrível daquilo que foi este acampamento. E eu estou a falar do acampamento, eu sei que há aqui malta que estou a ver que não esteve no acampamento, eu estou-vos a dizer isto para vos encorajar a estar lá para o ano. Sim? Para saborear um bocado do que é esta semana diferente. Uma semana completamente diferente a qualquer outra semana. E que vale bem a pena. Mas onde vemos estas coisas aparecer. Nós somos chamados para ser uma igreja, assim como esta descrição, 365 dias por ano. Não é? Uma família. Quer nos encorajar a dar as nossas vidas para sermos esta família. Esta comunidade unida de amor, de partilha, de serviço. A quarta coisa que mexe comigo e que eu pessoalmente adoro fazer, mas que mexe comigo e que é uma das marcas para nós, é uma marca da nossa igreja, é uma marca do acampamento, uma marca daquilo que nós queremos para a frente, é serviço. É servir. Sermos como Cristo. Servir uns aos outros. Dar as nossas vidas uns aos outros. Cozinhar uns para os outros. O Litos a dar horas de entretenimento ao longo dos dias. Deu muito de si este ano ali no acampamento, mas abençoou muito o acampamento. Criou o ambiente
do acampamento, a alegria do acampamento, tomar conta das crianças, o Kids Club, fazer compras uns para os outros, dar boleias uns aos outros. Quero agradecer a todos que serviram de uma forma ou de outra neste acampamento. É uma das marcas de uma igreja saudável, este desejo de servir uns aos outros, de nos esvaziarmos uns para os outros. Quero agradecer à equipa que me veio ajudar no início, no último fim de semana, para tornar isto possível. Mas deixem-me talvez destacar um de tantos que nos ajudaram. Eu quero usar isto como um exemplo do ponto que eu quero trazer. Eu quero destacar o Rigo. O Rigo, ele está a dizer que não, e ele sabe, ele vai me matar por fazer isto, mas o Rigo é um fiel amigo e companheiro nestas andanças. Já montámos muitos acampamentos juntos no passado. O Rigo, creio eu, tem 2 semanas de férias e uma delas ele usou para servir a igreja. De dar muito de si para servir a igreja. É daqueles trabalhadores que não para até a obra estar feita. Não é? Continua vez após vez após vez. Montar tenda após tenda após tenda. Sabem, estava a dizer a Maria João, o Rigo é daqueles que é um trabalhador silencioso. Muitas vezes nem damos fé no que está a acontecer, nem temos um nome para o que está montado, mas está lá. Basta estarmos a comer num jantar à noite e precisar de luzes. Quando eu estou à procura de uma solução, o Rigo já está a fazer. Já deixou a comida, já deixou as coisas, estava lá a montar. O Rigo é um dos nossos anciões e é um dos exemplos a seguir quando estamos a falar sobre várias coisas, mas especialmente quando estamos a falar sobre servir e esvaziar-se para o bem do próximo. É um exemplo para mim de alguém com quem aprender a fazer isso. E é uma sorte para nós como igreja tê-lo como um ancião e como um exemplo. Não é? É bom destacar exemplos assim. E o que o Rigo faz, e como exemplo, é um exemplo para todos nós. O acampamento eu acho que é um sítio onde todos nós somos motivados a isso. Não é? E é quase fácil pedir a este ou aquele para ajudar e estamos lá. Mas o que é fantástico do Rigo é que o Rigo é assim, semana sim, semana sim, semana sim. Constantemente presente. Uma igreja saudável é onde todos nós estamos constantemente presentes. Para servir uns aos outros. Para abençoar uns aos outros. Para estar lá uns para os outros. Para nos esvaziarmos de nós mesmos. É assim que vamos construir a igreja aqui em Portugal. É assim que vamos chegar às pessoas à nossa volta. É dar de nós. Custa o custar onde for. Não é? E a última coisa que eu quero destacar antes de irmos para os batismos é fé num Deus vivo. Esta semana fomos tão desafiados com um Deus vivo. Nós vivemos e servimos e amamos um Deus vivo. O que me impressionou nesta semana foi que desde o primeiro momento havia uma sede e uma fome por Deus. Desde a primeira reunião sentia-se que havia uma sede e uma fome por ver o poder de Deus em ação, para aprender mais de Deus. Havia uma expectativa que este Deus vivo ia falar. E Deus falou. Havia uma expectativa de ser cheio do Espírito Santo. E Deus derramou do seu Espírito Santo. Desde a primeira reunião. Sexta-feira, como eu estava a dizer, foi o topo nisso. Nós servimos um Deus vivo que nos quer esticar além das nossas fronteiras. Quer nos levar. O Rangito mandou-me durante a semana aquela passagem e disse, eu creio que isto é para vocês e para mim especificamente. Alarga a tua tenda. Estende para a direita e para a esquerda. Nós queremos ser uma igreja que confia num Deus vivo, que tem um plano e um desejo para esta nação,
que quer ver igrejas firmes e fortes a mostrarem o seu amor nesta nação. E quando nós vamos, Ele está presente, Ele está conosco. É Ele quem nos envia, é Ele quem nos capacita. E sentimos isso esta semana. Mas posso-vos encorajar a todos nós que possamos constantemente estar com esta fome e sede para mais. Este desejo de ver este Deus vivo em ação. Vir a reuniões com expectativa de Deus entrar. Ter conversas com amigos e ter expectativa de Deus entrar. Não é? De vivermos com esta fome de ver o reino de Deus avançar. Como eu disse no início, eu sinto que este ano Deus está a construir algo, não só para o nosso benefício, mas para o benefício deste país. Vamos sonhar. Sabem, eu acabo este acampamento, a minha mãe perguntou como é que eu estava. Eu disse, eu estou extremamente exausto e extremamente feliz ao mesmo tempo. Eu acabo este acampamento com uma fé para os próximos meses, para o próximo ano. Eu acabo este acampamento pensando o que é que Deus quer fazer. Como é que vai ser o ano que vem. Sabem, eu acabei este acampamento, a última conversa que tive, ali com o dono, ele disse, porquê é que vocês não vêm o dobro para o ano? Eu quero que vocês venham e que venham o dobro. Estava a pensar, isto é fora de normal. Mais nenhum parque de campismo neste país iria nos dizer tal situação no meio de agosto. Este homem está a dizer, olha, vamos trabalhar juntos a partir de setembro. O que vocês façam a vossa parte e eu farei a minha parte. Vamos usar este primeiro ano como uma base para construir. Olha, vamos sonhar com um acampamento de 160 pessoas para o ano? Vocês que nunca foram, posso-vos desafiar a planear para estar lá? E é preciso acampar, olha, vale a pena. Maria João acampa há anos. E não é o desejo maior dela, não é? Mas vale a pena. Olha, se for preciso acampar, Abraão acampava e era abençoado. Vamos acampar. Mas que tal fazer isto como um dos nossos alvos, por exemplo? Para isso precisamos ver as nossas igrejas a crescer. Para isso precisamos de nos encorajar e desafiar uns aos outros. Mas para isso precisamos sonhar para esta nação. E sabem, é tão bom terminar o acampamento das minhas maiores alegrias. Terminar o acampamento a celebrar 4 batismos. 5 batismos. Sim, Sara. Já celebramos a Sara, mas continuamos a celebrar. 5 batismos, sim. Que coisa incrível. Terminar um acampamento a celebrar a bênção de Deus, a desafiar a vida como a Sara. Estive a falar um bocado com ela na sexta. Não é? Um desejo de servir a Deus, um desejo de segui-lo. E vamos fazer isso agora. Vou chamar o André para trazer algo sobre batismo e vamos depois fazer os batismos. Mas vamos celebrar isso. Obrigado, Pedro. De facto, foi uma semana incrível, mas como o Pedro já mencionou, e nós sabemos disso, tudo apenas é possível porque Jesus, não é, transformou a vida, não sei quantos é que éramos esta semana, 80, a vida de 80 pessoas, não é? Jesus é que faz a diferença. E é isso que nós vamos estar a celebrar agora com os batismos. É uma celebração da transformação que Jesus trouxe à vida de 4 pessoas. É uma declaração pública, digamos assim, daquilo que Deus já fez, já está a fazer. É o próximo passo, digamos assim, na caminhada deles com Jesus. E é a forma instituída por Jesus, não é? Para os seus discípulos, pela fé, expressarem publicamente a sua fé em Cristo Jesus e no seu Evangelho da graça. Então, quando sairmos daqui por uns momentos lá para fora, para celebrarmos os batismos, tem ali uma piscina, para quem não sabe o que vai acontecer, o que nós fazemos simbolicamente é, dentro da piscina, depois de uma confissão de fé, a pessoa vai ser submersa na água, simbolizando a sua morte com Cristo Jesus
e quando depois sai da água, o simbolismo é uma nova vida, a ressurreição com Cristo. Então, é identificar com Cristo e com o seu Evangelho, com o seu amor. Quero só ler Romanos 6, os primeiros versículos, que traz-nos uma descrição da vida cristã. Isto é verdade para todos aqueles que estão em Cristo, é verdade para estes 4. É isto que eles vão estar a agarrar pela fé hoje à tarde. E diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo está aqui a falar de factos concretos. Algo que já aconteceu na vossa vida ao depositarem a vossa fé em Jesus Cristo. Ele não está a dizer que vocês, a partir de agora, se vocês têm que se esforçar para que o pecado não vos domine. Ele está a dizer e a declarar: vocês agora são novas criaturas em Jesus Cristo e o pecado já não tem mais poder sobre a vossa vida. E é isso que vocês vão estar a declarar agora no batismo. É absolutamente incrível. Por um lado, é um ato simbólico, um pouco dramático até, mas sabemos que é algo poderoso. Poderoso na terra, poderoso nos céus. Vai transformar a vossa vida, um dia que vocês nunca mais vão esquecer, e um dia que todos aqueles que ainda não foram batizados devem considerar fazer pela fé. Aquilo que diz aqui que é um facto é que vocês, ao aceitarem a Cristo, vocês, pelo seu Espírito Santo, são unidos a Ele. Que verdade incrível. Lembrem-se disso. Vocês agora estão escondidos em Cristo Jesus. Unidos a Ele. Então a sua morte torna-se a vossa morte. Não é? A sua vida torna-se a vossa vida. O seu sepultamento, o vosso sepultamento, a sua ressurreição, a vossa ressurreição. Amém? O pecado já não tem poder sobre vocês. Vocês são uma nova criação em Cristo Jesus. E estamos a celebrar o nascimento, digamos assim, dessa nova vida. Sei que a jornada de cada um tem sido diferente. Uns, se calhar, já tomaram essa decisão há mais tempo, outros até bem recentemente. Mas hoje estamos a celebrar isso publicamente e a declarar isso pela fé. Que estamos agora vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém?